Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ensina Aí, o podcast da Gerência de Ensino e Pesquisa. Eu continuo sendo a Carla Cabral, comigo o Yuri Viana, e hoje a nossa convidada é a Noelma Souza, a chefe da Divisão de Gestão de Pessoas. Tudo bom, Yuri? Tranquilo, Carla. Que bom voltar aqui novamente. É, Esse podcast que convida o convidado e convida o entrevistador também. Claro, aqui a gente é democrático. Ah, que bom, né? Bom dia, Noelma. Bom dia. Como é que você está nesse dia maravilhoso? Ótimo, tá chegando o final de semana. Melhor Graças ainda. a Deus, né? Graças a Deus. Bom, podemos começar, né, Carla? Com as perguntas, né? Bom, Noelma, para começar, pra gente, né, te conhecer, quem é você? Sou Noelma Santos de Souza, estou como chefe da divisão de gestão de pessoas, sou mãe do Enzo, ex-advogada, porque eu cancelei minha ordem, porque eu não consigo advogar, e sou assistente administrativa pela UFGD, eu sou cedida para a IBCA. Tem quanto tempo que você está no concurso? Eu sou concursada pela UFGD desde 2010. E como chefe da divisão, desde quando? Eu acho que desde maio ou junho do ano passado. Ainda bem que ela, que é a chefe da divisão, falou que a sexta-feira tá chegando, porque se fosse a gente já ia ser julgado, né? Então tá bom, tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. E qual que é o maior desafio que você acha, que você enfrenta como sendo chefe de todo mundo, de toda a comunidade hospitalar, no caso, assim, qual que é o maior desafio? O maior desafio para mim na gestão de pessoas é com relação a vagas, a contratação, porque nós não temos uma autonomia, né? Porque nós somos vinculados à sede e nós dependemos da liberação da sede. Então, nem sempre eu consigo atender a todos, né? Como a gente gostaria. Ou, às vezes, o processo é um pouco mais demorado, né? Então, essa, para mim, é a minha maior dificuldade. Tá, mas aí, como a Carla falou que você lida com muitas pessoas, né? A gente sabe disso, a divisão de pessoas, tem que lidar com vários, né? Funcionários e tudo mais. Como é lidar com esse povo todo? Porque, assim, a gente lidando com um coleguinha de trabalho já é estressante, né? Imagina lidar com todos os funcionários do HU. Como é lidar com ele no dia a dia? Não vou falar que é fácil, porque não é, né? Porque nós estamos numa instituição com 1.100 e poucos servidores, empregados, trabalhadores e trabalhadoras, e cada um tem o seu perfil. Então, a divisão de gestão de pessoas, vou falar como divisão, né? Mas já tive outro cargo. Alguns amam, outros odeiam. Então, assim, você tem que lidar com algumas situações que às vezes não é bem vista, né? Por quem a gente tem que dar as respostas, né? E acabam levando para o lado pessoal. Mas nós nos pautamos, né, nas normativas da empresa e nas normativas legais. Então, nem sempre a gente pode dar... Nós não estamos numa empresa privada, onde a gente pode ter uma liberdade, vamos dizer, de atender alguns pedidos. Então, fica complicado nessa parte, né? Que você se fazer entender pelo empregado, pela empregada. E já teve, assim, algum conflito que você teve que resolver, que falou, meu Deus do céu, o pessoal tá arrumando confusão por causa disso? Tipo, nada a ver, um conflito bobo, que não era para ser um conflito. Tornou-se um conflito por conta das pessoas. Assim, você teve que, poxa, meu Deus, pra que isso? Não, na divisão de gestão de pessoas é o que mais tem, né? Porque Ainda bem que não é com a gente. Exatamente. Porque, igual eu te falei, pra gente, pra nós que estamos ali, às vezes é uma coisa pequena, mas pro empregado, às vezes não. Sim. Né? Cada um tem uma dimensão diferente do problema que ele está enfrentando. Às vezes não é nenhum problema, às vezes é uma coisa simples de se resolver. Mas tem essa complicação, que até você conseguir demonstrar para a pessoa que aquilo não é do tamanho que imagina, a gente tem um longo caminho até conseguir. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Com relação a esses probleminhas que não são
não deveriam ser probleminhas e poderia ser resolver bem mais simples. Mais prática. Aham. Você falou da relação de amor e ódio. E aí, você é mais odiada ou mais amada aqui dentro? Olha, eu espero que mais amada, mas não sei não. Eu não sei, eu não faço nenhum. Não vou fazer nenhumas perguntinhas aí lançando aí, porque eu tô com medo. Você não tem um voodoo pronto, daí Não a galera é? olha assim pra ela, oi, não é? Mas no final tá lá cutucando o voodoozinho. Ou então, Porque, gente, tem tantos anos que eu tô não na gestão de pessoas propriamente, né? Porque eu era da UAP. Uhum. Mas são tantos anos e tantas histórias que eu não sei, não. Mas aqui você sente mais que as pessoas têm aproximação ou mais rejeição? Ó, vou falar do pessoal que normalmente aparece, né, na divisão e tal. Eu acho que eu consigo deixar uma boa impressão para a maioria dos colaboradores do hospital, né? Uhum. Então, na verdade, às vezes a pessoa chega com um problema e a gente consegue demonstrar e a pessoa acaba se sentindo acolhida. Tanto que tem pessoas que depois continuam passando na sala para conversar e outras coisas, né? Acaba criando uma proximidade, às vezes por causa daquela resolutividade do problema. É claro que tem sempre aqueles que ficam com uma impressão, tal, não só da divisão, como das outras unidades que pertencem à divisão. Uhum. Mas, para mim, num todo, a gente tem uma boa receptividade, vamos dizer, entre os colaboradores do HU. Mas quando você resolve a situação, a pessoa continua passando na sala, você não fala, mas que é que tá passando aqui de novo? Eu já resolvi teu problema, criatura, some! Não, gente, eu gosto. Às vezes a pessoa quer ir lá, a pessoa se sente acolhida, vem falar de alguma outra coisa que resolveu, então a minha porta tá sempre aberta. Não, Podem sempre passar. aí eu acho que a carência já tem que ir pro psicólogo. Exatamente. Aí já tem que buscar o outro setor, o Que organizacional. está junto com ela, né? Tá certo. Mas aí, nesse caso, como a Carla falou, tem que ter muita paciência, então, pra lidar com esse fluxo, digamos assim. Sim, eu acho que precisa de um pouquinho aí de, né, tomar uma maracujina, Uhum. né? Opa, não, Mas de novo. não, Isso Eu agradeço. agradeço, eu recebo. Se aconteceu comigo é porque era pra acontecer, mas não deveria. Se precisar, não precise. Bem, exatamente. Mas eu preciso do que precisa, né? mas você tem algum hobby, alguma coisa que te desconecta, que você pensa, não, eu vou relaxar com essa atividade aqui, ou não, é só o Ho'oponopono e o Ribotrilzinho. Olha, o Rivotril ainda não cheguei. Não Não. cheguei. Mas, por enquanto, eu não estou fazendo nada fora daqui de atividade física, nem de nada. Antes eu fazia artesanato, né? Assim, para presentear os parentes. Agora, nem isso. Porque não dá tempo, gente. Não dá Gente, tempo. eu não tenho uma parente Ah, pra me dar então, presente. eu ia falar agora, tipo assim, e a gente? Não recebe nenhum artesanatozinho, não? Eu não faço mais. Poder começar pra gente. Gente, só se eu fizer depois das 10 da noite, que é na hora que eu coloco meu filho pra dormir. Não consegue lidar com tipo assim, fora do trabalho, como é que eu posso falar? A questão de se desligar mesmo do trabalho. Ai, gente, eu vou falar, eu me desligo saindo pra comer. É isso que eu faço. Por isso que a pessoa dá uma engordada, assim, precisa. Porque esse é o meu escape. Por enquanto tá sendo comer. Saindo pra comer. Nossa, eu me desligo totalmente, ir pro parquinho, essas coisas assim. Agora, a atividade que meu endócrino não ouça, né? Porque ele me cobra, que não tô fazendo. Mas cozinhar não, só comer, só comprar. Não, Cozinhar no domingo não. eu gosto de cozinhar. Que é o dia. Durante a semana eu não gosto, porque não tem tempo de fazer aquela coisa mais elaborada. Então no domingo é o dia que dá pra você sentar, juntar a família, né? Churrasquinho. Aí é Ah, gostoso. não, agora eu fiquei curioso. Cozinha o quê? Lasanha. Gosto de farofa daquelas bem assim, com bastante bacon, aquelas coisas bem light. Tudo que é light eu gosto. Ai, coisa boa. Adoro. Gordura pura.
E é magra. Vamos tentar as amizades aqui, os laços, né? Também acho. Pra ir no Super- domingo. Super quero fortalecer essa amizade. E o que fez você, como que fez você sair do direito para essa parte, para fora do direito? Pronto. O meu sonho sempre foi fazer direito, ser advogada, entrar na área jurídica, né? Me especializei, fiz especialização em direito constitucional, mas eu tenho uma dificuldade de lidar com recebimentos que você não tem. Vamos dizer assim, você não tem a certeza de quanto você. Eu preciso saber quanto que eu ganho por mês, gente. Entendeu? Eu não sei ser autônoma. E a advocacia é ser autônoma. Advoguei depois de formada há 2 anos, né, no escritório maravilhoso aqui da cidade. Amei, amei, amei mesmo. Aí eu já tinha feito esse concurso antes de entrar nesse escritório. Eu fiz o concurso da UFGD, não me lembro o ano. E daí me convocaram já nos 45 do segundo tempo. Já estava para finalizar o processo e eu já estava estudando para outro concurso, né? E daí eu fiquei naquela, se eu iria ou não, e eu resolvi entrar para a UFGD, que na primeira vez eu já vim trabalhar aqui. Após isso, eu continuei fazendo as duas coisas, né? Advogando e trabalhando na UFGD. Só que quando eu assumi a chefia, isso se tornou inviável, né? Entre eu assumir a chefia e ter assumido o concurso, eu fiquei um tempo sendo tutora de EAD. Então, aí assim, era tutoria de EAD, depois eu peguei a chefia e não me sobrava tempo. Tanto que eu fiquei anos e anos pagando até que eu pedi o cancelamento, porque eu não estou trabalhando, já tem uma desatualização da área que eu atuava, que era direito civil e direito do trabalho, que eram as áreas que eu atuava. Aí hoje, um dia está lá, que aí eu posso solicitar novamente um novo número de OAB, mas por enquanto não sou mais advogada. Mas aí é que eu me questiono agora, você falando disso, me veio um estalo na cabeça. Um advogado em um processo ganha o meu salário de um ano. Tipo, não é mais vantajoso? Ou mais, né? Ou mais. Mas não é tão rápido, Yuri. Isso que é. Porque assim, pra você receber, normalmente você vai receber no final. Sim. E não é em 1, 2 meses, entendeu? Então você tem que ter aquela coisa, você tem que ir formando a sua carteira até que você consiga se estabilizar. E para daí que você vai ter um recebimento, vamos dizer, todo mês, né? Daí você vai ter aquele dinheiro, ou você coloca o recebimento lá e você vai gastando, né, aos poucos. Mas eu não tive essa paciência de esperar a fruição da minha profissão, não. Eu já quis alguma coisa certa. Eu fico muito mais segura, fiquei, né, na época, muito mais segura com isso. Então, que a partir disso, eu casei, depois de alguns anos ainda eu casei e tal. Então, assim, eu nasci para ter consignado no meu nome. Então, todos nós, né? advogado não tem consignado, gente. Então, a gente tem que ter um É a vida do consignado. proletariado. Receber a ligaçãozinha, olha, a gente tem um crédito aqui pra você, tá precisando não, mas quanto que é mesmo? Se fosse pegar. Né? Quanto é a taxa de juros? Nesse nível. Então, eu falo que vida de servidor, né, é ter um consignado na conta. Se não tiver um consignado ou nunca teve, não é servidor público. É bom demais. Todo dia primeiro, saláriozinho lá na conta, Passa chuva, passa sol, você estando doente ou não. Passa pandemia, tá lá. Exatamente. Isso que eu sempre tento convencer o pessoal a ficar na HU, né? Ainda mais na área médica. Eu falo, gente, não abandone. Aqui, se você ficar doente, você vai pro INSS, você vai ter, né, uns 15 dias, ficou uma semana, você vai continuar recebendo. Diferente do se você está no privado, né? Sim. Se você ficou doente, não tem amparo nenhum. Agora, uma dúvida como ex-advogada, como você falou, tá? Né? Já deu vontade da carteirada aqui dentro? Chegar alguém e dizer, meu filho, eu sou advogada. Eu sou a dona da lei. Você tá, Exatamente. você quer falar, quer mentir pra mentiroso? É isso. Gente, aqui não. Já trabalhei no jurídico aqui antes da IBCR. Não vejo necessidade do pessoal saber isso daí. Mas, na verdade, eu fui parar no RH
por causa da minha formação, né? Então, isso que me direcionou ao RH. Não é RH, gestão de pessoas, mas todo mundo conhece como RH, né? Sim. Mas eu nunca precisei fazer nada, não. A única coisa é que, para mim, um processo judicial não é... Porque muitas pessoas utilizam isso. Eu vou entrar com eu vou entrar com uma ação. Sim. É direito de todos. Se tiver alguma divergência ou alguma coisa, a justiça está para ser utilizada, né? Então, é isso que a gente fala. A minha... Se eu não posso resolver, ou se a pessoa não aceita as normativas da empresa, infelizmente, daí ou felizmente, né, tem a justiça que está aí para poder ajudar todos, né? E falar o que a gente deve... Onde a gente deve se pautar. Sim. Pois é, você falou do pessoal que tem... Você convence algumas pessoas para ficar aqui no HU, né? Para permanecer trabalhando aqui. Aí, e quando você vê... Quando você vai solicitar... Quando as pessoas do concurso... Você vai chamar... Calma, começar do começo. Quando você vai chamar a lista, né, dos concursados... Aí você vê, meu Deus, essa pessoa é lá do Tocantins e lá do Ceará. O que vem fazer aqui? Meu Deus, eu tentando convencer o povo daqui pra ficar aqui. Esse pessoal vem pra cá. Você pensa alguma coisa assim? Gente, por que fez concurso de tão longe veio pra cá? Quer vir pra cá? O que você pensa nisso? Na verdade, nós já estamos acostumados. Porque o nosso quadro aqui dentro do HU é praticamente... Eu não vou te falar que eu não tenho a métrica, né? Mas eu acho que é meio-meio. Metade daqui, metade de fora. Sim. Então, já é uma coisa muito usual a gente convocar o pessoal com o DDD 83, 81, 72, 71 e por aí vai. Então, na hora que a gente olha e fala, é de fora. E daí o que acontece? A única coisa é que é difícil a gente entrar em contato, porque ninguém atende a gente. Sim. Porque vem aquele 673410, fala assim... é 0800 agora que estão usando esses telefones meio aleatórios. Ninguém atende. Sim. Então, o Yuri, eu entrei em contato com o WhatsApp, porque eu acho que eu nem sei se eu tentei ligar pelo fixo, tentei. Não, foi no WhatsApp foi pelo mesmo. WhatsApp, Sim. né? Porque o Yuri é da minha unidade, né? Porque aí era uma coisa de lista nacional, a gente precisava saber quem que teria interesse em vir realmente ou não, né? Porque normalmente quando a pessoa fez o concurso pra cá, beleza. Agora, igual o Yuri, ele não fez o concurso pro nosso HU. Eu acho que ele nunca pensou em vir pro Mato Grosso do Sul. Não mesmo. Nem sabia onde nós estávamos no mapa. Exatamente. Tomar um tererezinho. Quando eu vi nas fotos, a terra toda estado de terra batida, meu Deus, onde é que eu tô enfiando meu jegue? Eu falei pra ele, não se assusta com nunca, porque a gente não fica Não, mesmo. pra ter noção, ela teve que gravar um vídeo mostrando o caminho até o HU. Nossa, não é pra vir mesmo, tem que vir. Exato. Porque as pessoas vê, né? Mato Grosso do Sul, nossa, só tem tigre, só tem onça e jacaré, né? E coquito. Acho que a gente vive no meio do mato, então, como é um estado que não é tão conhecido, então a gente sempre tenta falar, olha, não, aqui é assim e tal. Antes a gente tinha aeroporto, né? Agora a gente não tem. Por enquanto. Por enquanto que está reformando, um dia sai. Vai ficar bom, vai ficar igual o de Dubai. Pelo tempo de construção, Exatamente. eu não aceito menos que isso. Então, para nós é usual essa vinda de pessoal de fora, sabe? Assim, a gente já tá bem acostumado. Normalmente tem aquela... Muitas pessoas se inscreveram, fizeram o concurso, achando, na hora que saiu a classificação, achou que nunca ia poder ser convocada, né? Mas a rotatividade do nosso hospital, ainda mais na área de enfermagem, é muito grande. Então, a gente chegou num local da lista que já tá... A pessoa, nossa, fui chamado! Mas é gratificante você ligar para alguns candidatos, a maioria, assim, que você percebe a felicidade da pessoa em assumir o concurso público, né? A EBSER é uma empresa que paga um bom salário, não é em qualquer lugar que você vai receber o que recebe aqui. Na maioria das profissões aqui. Então, você vê que muitas pessoas podem estar mudando de vida. Então, isso é muito legal, né? Então, a gente só falou do lado ruim da DVGP, mas o lado bom. O lado bom é você ver que a felicidade das pessoas em vir pra cá,
ou quando consegue uma transferência que está há muito tempo esperando o banco de movimentação. Então, assim, você conhece as histórias das pessoas, sabe? E quando você consegue ajudar de alguma forma, tal, vamos lá, vamos ver. Igual nós tivemos já a movimentação de pessoal do SORT, né? De técnica de enfermagem, que conseguiu ir. Vamos ter agora também a movimentação do rapaz que trabalha conosco. Já nós recebemos também, em 2019, se não me engano, 2020, o Averley, que é um assistente administrativo, veio pelo banco de movimentação e ele estava tentando há muito tempo. Então, isso é muito gratificante, quando você consegue ver que você conseguiu fazer algo que trouxe felicidade pro pessoal, né? Ou quando, eu era técnico de enfermagem, passei para enfermeiro, nossa, a pessoa fica muito feliz, né? Essas coisas, o up no salário é grande. Então, isso são as coisas que te motiva a continuar, sabe? De trabalhar, de ir atrás. A gente tem N casos aqui dentro, né? Que às vezes são coisas pessoais que a gente consegue resolver. Então, isso é bem legal. Tem algum caso que você lembra, assim, que foi muito... que mexeu, digamos assim, foi muito emotivo? Você lembra disso? Nossa, esse caso deu certo, que bom. E você lembra com gratidão. Teve um caso da enfermagem que ela tinha vários problemas, tá? E precisava de um suporte para ir, né? Que precisava ir embora, tal. E ela conseguiu, depois de um bom tempo. Acho que esse foi um dos casos, assim, que a gente não pode citar nomes, mas foi muito gratificante. Esse foi o caso que me deu tristeza e alegria ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando ela entrou num momento da vida dela que, vamos dizer, estava mais ou menos tudo encaixado. E ela chegou super alegre, com uma felicidade muito grande, assim, por estar assumindo o concurso. Ela tinha deixado com outro concurso, né? Ia ganhar mais. E ela era uma pessoa bem simples, bem carismática. Depois de um tempo, começou a ter os problemas, né, familiares dela, entre outros. E você viu, eu acompanhei, parece que aquela alegria já não tinha tanto, né? E daí a vida dela ficou durante um tempo nessa complicação, até que conseguiu, porque o que ela precisava era de um suporte, né? E ela conseguiu depois ser movimentada. Então, assim, e depois a gente teve um feedback que ela tava, que os problemas familiares dela, antes dela sair de Dourados, já tinham começado a se resolver. E quando ela chegou lá, se concluiu e ela voltou feliz e próximo dos irmãos e essas coisas. Então, foi bem legal. Já teve alguma reunião que você foi convocada, assim, de última hora? Eu te acho muito espirituosa, assim, muito alegre, muito animada, alto astral. Aí que você foi chamada, assim, de última hora, chegando lá, você não sabia nem o que falar e você enrolou bonito. Você chegou e aí, se isso não é, mas você, meu Deus, o que eu falava? Não, é assim, assado, e tal, convenceu todo mundo, porque você não se esqueça que você é advogada. Exatamente. E aí chegou aí você saiu, meu Deus, deu certo, obrigada, senhor. Olha, reunião de última hora, assim, quando eu não sei muito bem a pauta, normalmente você não fala muito, né? Mas eu sempre tem alguma coisinha que você fala, vou ver depois, né? Que começam a te perguntar, tal, assim. Mas nunca precisei utilizar de respostas que não existiam. Então, assim, aqui as reuniões são meio que quase todas de última hora, né? Então, mas pra mim não teve nada assim que eu tive que inventar alguma coisa assim. Pra mim, foi de boa. Ela é boazinha. Eu pergunto, né? Pegando nesse gancho da Carla, da questão de ser advogado e tudo mais. Aí, no caso, é bom pra ter essa lábia pra conversar, pra... Então, eu acho que isso ajuda na gestão de pessoas, né?
Porque você tem que... uma coisa que eu sempre falo, você tem que estar certo do que você está falando, né? Ter certeza do que você está falando. Mas e se eu não souber? Então, dá uma pesquisada antes ou depois, né? Mas eu acho que gestão, você tem que ter uma certa, vamos dizer assim, você tem que saber o que você está falando. Você não pode chegar e falar, eu acho. Quem acha não sabe, né? Então, Não sei de nada. por exemplo, eu vou falar a época de UAP. Por exemplo, Carla, chegou lá no seu Olerite, tem lá R$1.000 descontado. Você vai reclamar lá no RH, lá na Claro, UAP. evidente. Só uma dúvida. O que é o Elite, gente? É o contra-cheque. Ok. Contra-cheque. Tá. Tu trabalha mesmo, Eu sou psicólogo, não sei. mas recebe o olerite lá. É rico, nem olha o Olerite. Ele Agora trabalha eu sei por o que é. hobby. Ele vende Por amor. por Por amor. amor. Por amor à empresa. Tá lá na conta, assim, depois. Então, por exemplo, aí vai falar, você vai perguntar, esses R$1.000, o que é? Então, eu não sei. Aí você já vai começar a ficar enlouquecido. Como que você, que tá no RH, não sabe do que é o pagamento? Então, tem lá R$1.000, vamos olhar o que significa, da onde que veio. E daí eu tenho que te contar o porquê que eu cheguei nesses R$1.000. Então, essa é a função, por exemplo, da unidade de administração de pessoal. É R$1.000 que eu tenho descontado. Da onde saiu os R$1.000? Alguém vai lá, é difícil, mas tem, tá? As pessoas que têm um valor a mais de recebimento, aí chega, olha, eu quero saber se eu posso gastar ou não. Não, a gente vai te explicar o porquê que você recebeu, por exemplo, R$1.000, R$500 a mais. Então, tudo a gente tem que saber. Não, então se isso tá certo ou isso está errado, nós vamos colocar, se estiver certo, a gente explica o porquê, se estiver errado, a gente vai falar o porquê que houve o erro e te demonstrar a forma que a gente vai te devolver. É isso. Então, eu acho que na gestão, você sempre tem que ter conhecimento do que você tá trabalhando, né? Eu acho que você ficar muito gaguejando, aí você não passa certeza pra ninguém, né? E no final vai descobrir que os milão era o consignado novo, né? Exato. Que você esqueceu. Já teve caso. Já teve caso que a pessoa chegou e falou, não recebi X e não olha o que tá discriminado. Olha só que caiu na conta, mas daí, né? Ô, gente. No Olerite. No olerite, ô rico. Eu te pergunto também, Noela, se você falando muito da questão de RH, né, gestão de pessoas, mas também tem os outros meninos, né? Temos. E a galerinha da saúde, do trabalhador, da segurança. Desenvolvimento de pessoal. Exatamente. Aí é que eu sempre falo mais da UAP, porque é onde eu fiquei maior tempo. Desde eu fiquei como chefe de 2015 até o ano passado. Então, o pessoal, o que é o AP? É a unidade de administração de pessoal, que é vinculada à divisão de gestão de pessoas. Quais são as unidades que estão vinculadas? Só para deixar claro. Isso, a divisão de gestão de pessoas, ela tem 3 unidades que dão suporte, né? Que são a parte operacional, que é a unidade de administração de pessoal, que cuida da frequência e pagamentos. O SOSH, que é a unidade de saúde ocupacional e segurança do trabalho, né? Que cuida do pessoal da insalubridade, acidente de trabalho, atestados, estão todos lá. E nós temos também a unidade de desenvolvimento de pessoal, que é o pessoal que cuida do GDC, que agora é GD, que cuida das capacitações, das avaliações do tempo de experiência, então, e das avaliações RJ-US também. Né? Tá? Progressão, Isso, as progressões são tudo feito por elas, pelo banco, eu falo elas porque o Yuri saiu, né? Agora ele é da USOSH, então nós só temos meninas na UDP, que é a Unidade de Desenvolvimento Pessoal. Então, nós temos essas 3 unidades que compõem a divisão de gestão de pessoas. E daí os chefes são a Jainara, que é a chefe da UDP, tá? Que cuida das capacitações e progressões, vamos resumir. O Flávio, que é chefe da USOSH, vamos resumir também, atestados e
EPIs, né? E EPIs, né? Insalubridade. Insalubridade o povo vai lembrar. Sim, E o bastante. AP, que resumidamente seria pagamento e frequência. É claro que tem outros que a gente faz a contratação, etc. Mas isso seria o resumo da DivGP. Mais ou menos quantas pessoas? Quantas? Mais ou menos assim. Umas 25 pessoas. Na verdade, todo o hospital. Isso. Na Agora verdade. imagina gente reclamando direto de salário, de insalubridade, de progressão. Nossa, Nossa. se trabalhasse lá, não sei o que, moço, vai embora, pede demissão, tá achando ruim, tem quem queira. Bora, próximo. Sai fora. Então, por isso que eu falo que a divisão é o mais impactante, porque Sim. ele mexe no bolso do trabalhador. Exatamente. Mexer no bolso é puxado. Então, assim, é por isso que a divisão, além de ficar na entrada, né, a maioria na verdade, as 3 unidades, tirando a saúde ocupacional, que fica lá no fundo, né, porque a gente não tem como a nossa estrutura do hospital, infelizmente, a divisão não tem como ficar toda juntinha, mas você entra já passando pela divisão de gestão de pessoas, é a UAP, a DivGP, a USORT, aí você vira a UDP. E daí lá no fundo é onde você vai dos atestados, né? Então, é bem... a pessoa às vezes está chegando ou está saindo, aí a pessoa sai e vê, aí fala, agora que eu vou lá dar uma conversada com o povo. Então, aí vai, a insalubridade, ou eu quero saber o porquê que eu tive isso, que diminuiu, e assim a gente vai. Como é que vocês não surtam lá? Eu acho que os cafés devem ter um Não, pouco de... Eu recebo aquelas frases prontas. O problema tá nele, não em mim. Vai tipo isso. Vai, se não for nessa linha aí, vai Não bater vai lá dar na certo. psiquiatria. Então, o pessoal é que, na verdade, a divisão acaba que cada unidade ela acaba fazendo uma amizade entre os trabalhadores e trabalhadoras das unidades. Sim. Né? Então você vai ver que sempre há uma confraternização, que o pessoal sempre faz alguma coisa para desestressar. Normalmente envolve comida. Aqui tudo envolve comida. Isso é verdade. Tudo, gente. Tem uma vaguinha lá pra mim, não, porque essas confraternizações, quando eu lá tá puxado. Mulher é constante. É constante. Eu, quando cheguei aqui, era bem magrinho. Agora eu já tô um pouquinho mais cheinho. A gente fala que aqui você entrou, você vai engordar. Você entrou na divisão, você vai engordar. Um entrou lá, falou que já engordou 3 quilos. Então, e faz pouco tempo que entrou, tá? Tem 3 dias que entrou, tem 3 quilos. Cada dia 1 quilo. Mas mulher, é muita comida boa. Nossa. Eu fico imaginando assim, porque ninguém vai lá com educação, já vai com 7 pedras na mão ou mais. É sempre, não é nem perguntar, é cobrar. Por que disso. Tem que ter muita paciência, muita calma na alma, porque deve ser muito puxado ali. Uma coisa que eu vejo, assim, que deixa o pessoal muito feliz, né? Porque, assim, algumas pessoas fazem um agradecimento da forma que foi atendida já na hora do atendimento. Uhum. Mas isso fica só para a unidade, né? Então, foi na USORT, foi bem atendido, agradeceu o pessoal que atendeu. Beleza. Foi na UDP ou foi na UAP, e daí faz ali, por exemplo, Yuri, gostei do seu atendimento, muito obrigada, tal. Mas recebeu uma ouvidoria, alegre o coração do pessoal. A ouvidoria boa, tá, gente? Sim. Não a reclamação. Uma ouvidoria, porque normalmente o que a pessoa... As pessoas fazem? Só fazem o ouvidoria pra reclamar. Sim. E na hora de agradecer, aí agradece só pessoalmente. É claro que é bom, é muito bom. Gente, é ótimo. Mas você ter esse feedback da ouvidoria, porque daí ele passa pela gerência, entendeu? Pela divisão, o pessoal até cola no muralzinho que tem. Então eles ficam muito gratificados, assim, ficam bem felizes com essa devolutiva, né? Então, motivação a mais, né? a gente já teve ali, assim, a gente já teve várias pessoas que fizeram agradecimentos pessoalmente e que também era tudo
e que ainda levou comida pra nós, né? Gente, nós Olha, somos... Tão bom. É ótimo! Pensa, chocolates e mais chocolates. Por isso que eu falo. Gente, é duro. Trabalhar ali e fazer regime. Vamos voltar pra lá? Você é de Não, lá, é você só você tem que de lá. voltar. É, Você só tem verdade. que voltar pro fundo, porque, como eu disse, a divisão de gestão de pessoas tá lá e o Yuri tá lá no prédio da UMC, né? É, tô lá na maternidade. É, porque a gente não tem sala. Longe. Mas pelo menos fica mais perto da assistência, né? Exatamente. Que é o foco. Não é que seja o primordial, mas é onde a gente tem o maior número de colaboradores, né? Então o atendimento acaba sendo maior na área assistencial. Né? E quanto aos atestados, você já recebeu algum atestado que a pessoa tá bem doente mesmo, aí você encontra ela num show? E aí, melhorou, coleguinha? Tá bem? Na verdade, quem recebe o atestado é o SOST, né? Então, normalmente, você não tem conhecimento do que a pessoa tem de doença, essas coisas, né? Você só vai saber que tem os afastamentos. Ah, tá afastado pelo INSS ou tá... Mas a gente tem de tudo, né? Nessa Queria ouvir uma historinha. Não, eu não tenho, assim, falar. Porque agora também, gente, eu estou na fase da vida que eu não fico saindo muito pra balada, não. Então eu não acho. Pô, Mas e nas redes sociais? Hã? E nas redes sociais? Alguém deu um atestado e postou lá. Opa, olha nós aqui. Mas, gente, eu tenho poucas pessoas, eu acho, que na rede social. Ah, eu ia vezes. atrás. Eu ia atrás. Fulano de tal, tá já atestado. Mas- Tá na praia. 15 dias de atestado bonito. Gente, se a gente começar a fazer isso, a gente não vive mais, não. Tá lá sem fazer nada. Deixa eu pesquisar a vida. Tô fazendo nada. Deixa eu pesquisar a vida dessa pessoa aqui. Eu tenho pouquíssimas pessoas do HU. Por incrível que pareça, assim, eu não tenho tanto pessoal daqui. Então, assim, eu tenho pessoal normalmente aqueles que trabalharam comigo, ou que trabalham comigo, que é pessoas da lá de 2010 ou que fazem parte da minha equipe. É esses que eu tenho, mais ou menos. Assim, não tenho tanta gente, não. Ela desistiu da advocacia mesmo. Não, mas se você perguntar alguma coisa, como dizem lá, a gente é CSI, né? Então, a gente descobre algumas coisas, mas não, é mais no âmbito de outras coisas, não de atestado mesmo. Não sei se a gente pode perguntar isso, mas é uma curiosidade que agora despertou em mim. Vocês descobriram alguma coisa, alguma irregularidade, digamos assim, de um colaborador. Qual é a conduta? Vocês chegam pro colaborador e perguntam e dizem, olha, a gente percebeu isso. Como é que vocês lidam com isso? Isso eu pergunto dos três mesmo. Então, normalmente quando vou colocar um caso mais simples de se verificar, né? Porque os outros todos não, porque a UDP normalmente não tem essa vertente, né, de ter alguma coisa, uma irregularidade. Mas no caso da outsource e da UAP, né, que é o RH e a saúde do trabalhador, quando há alguma irregularidade, daí tem que abrir um procedimento, abre o processo e encaminha para a superintendência, né? Mas, assim, quando nós temos vamos dizer, algo palpável para que possa que seja a abertura do processo. Mas, normalmente, nós notificamos, vou colocar um exemplo bem simples, que não quer dizer que seja uma irregularidade conforme o regulamento pessoal. Batidas manuais. Né? A pessoa tem lá um monte de batidas manuais na folha. Nós notificamos a chefia e o colaborador, né, via processo, para que eles nos informem o porquê que um está realizando as batidas manuais e o outro o porquê que ele está aceitando. Por quê? Porque, em tese, é para o relógio funcionar. Eu tenho problema na digital. Então, você tem que passar pelo SOST. Apresentar o atestado lá para a gente fazer o cartão, né? Que daí vem da sede, tudo. É um trâmite mais burocrático. Mas para que não fique as batidas manuais. Porque as batidas manuais são frágeis. Então, esse vamos dizer que é o local onde a gente tem a maior incidência de irregularidade.
Os outros, normalmente, os pessoal acaba, a gente tudo notifica por processo sem, né? Então não tem muito. Mas se der um atestado e a pessoa tá viajando e posta na rede social e o pessoal do RH, no caso disso, as pessoas vê, não dá nada. Só fica ali na fofoca institucional mesmo. Olha, eu nunca vi nada assim, porque dependendo do atestado, ele não impede a pessoa de viajar, né? Eu estou, às vezes, com um problema psiquiátrico, né? E aquilo pode ser uma forma dele se Reerguer. de se reerguer. Às vezes o problema está no atendimento, vamos dizer, eu não estou conseguindo fazer atendimento assistencial, né? Então, isso que a gente não tem como ficar, porque às vezes a pessoa, ela precisa daquilo. Então, isso daí é só se for numa instância muito maior, e daí se for algo, vamos dizer que isso nunca aconteceu. Eu fui lá, quebrei os braços e as pernas, apresentei o atestado. Você não pode fazer assistência, porque você tá tudo quebrado. Aí você estiver em outro canto, aí sim, né? Aproveitando a vida, vamos dizer, né? Sim. Sem nada, mas isso nunca aconteceu conosco. Sobre o ponto eletrônico, não tem nenhum colaborador que já pensou. E quebrar. Exato. Assim, acho que vários já Não, pensaram isso. eu já pensei, mas Eu nunca também, efetuei muitas vezes. o pensamento. Mas já chegou lá, a questão é um saco a resposta. Nossa, né? Na verdade, uma única vez a gente teve. Que o Photo, ele não é um equipamento muito bom, né? Ele não é muito nada bom. resistente. Mas a gente nunca. Uma vez ali tinha. Ele aparentava quebra, né? E daí, porque ele tinha caído. Aparentava ter caído e tal. E a gente falou, meu Deus! Ou caíram ele? Não, isso aí a primeira coisa que veio na sua cabeça, meu Deus, foram e tacaram o treco no chão. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá e peguei a câmera. Não, gente, não, foi a pessoa, foi lá, ela foi tentar arrumar, e caiu o negócio, soltou o fio. Você viu que a pessoa foi desastrada. Não foi. Tipo, essa pessoa batendo com outro vai, cai. Não, a pessoa foi pegar, eu não lembro muito bem agora. Porque meu dedo é pesado. Gente, olha, não pode, gente, danificar patrimônio público. E a câmera aqui em cima, gente, eu tô batendo câmeras. Então a gente consegue aproximar, tá? Nós conseguimos aproximar a câmera e verificar. E nesse, a gente verificou que a pessoa só foi desastrada. É como se fosse eu batendo nas coisas, enroscando, então... O problema, Yuri, é que tem um monte de pontos, se fosse só um. Mas verdade. acho que dá um total, uns 10 pontos deve ter aí, não tem como quebrar tudo. Quer dizer, não que eu queira, mas... Olha, O que sugira é isso, se né? acontecer algo nos próximos dias com o relógio, vou pedir a câmera e pegar vocês. Não, eu não tem mexo culpa com isso, nenhuma. Quem só está questionando. Só porque meu dedo é pesado. E já teve algum funcionário que deu alguma justificativa, assim, chegou atrasado, umas 2 horas de atraso, e uma justificativa nada a ver, tipo, o meu peixe morreu afogado, eu tive que me atrasar. Você olhou, ai gente, sério? Então, na minha unidade não, né? Falo unidade porque quando eu estava onde eu fiquei mais tempo. Agora, os meus únicos 3 abaixo que tem que me dar, né? Um feedback são meus 3 chefes de unidades. Então, quando eu estava na unidade, normalmente, eu vou numa consulta, tal, então todos foram. Na área assistencial, né? Na área assistencial, a gente ouve de tudo, mas eu nunca chega a mim. Chega pra mim os comentários, né? Aleatórios, mas pra mim não chega isso, porque eu não cuido da escala do pessoal, então ninguém vê lá, né? A única coisa é assim, eu tava de atestado neste dia, mas aí não tem o atestado. Aí fala, mas eu fui no médico porque eu tava ruim. Infelizmente, você não vai ganhar carga horária, né? Aí vem tentar, a gente tem mais justificativas, né? O que chega hoje pra mim, justificativa de entrega de atestado fora do prazo. Então, gente, atestado é fora do prazo, o SOSH não vai receber. E aí tem, vamos dizer, seria um nível superior, como se fosse a segunda instância. E
como eu não tenho como mensurar quem está mais doente ou a desculpa de um é melhor que a outra, é tudo negado. Eu sei a pergunta que eu ia fazer agora. Esqueceu? Esqueci. Vamos falar do concurso. Vai ter concurso ou não vai? Verdade. Vai Era ter sobre a concurso. transferência, mulher. A gente já entra no É porque tá pensando em ir embora, mas vamos lá. Não, ninguém vai embora não, gente. Já acabou a transferência. Nós vamos ter concurso esse ano. A sede está elaborando, né? Está verificando o quantitativo de vagas que serão lançadas por cada hospital. Ele solicitou que cada hospital demonstrasse a necessidade que tem das vagas e nós enviamos, né? E daí, pela programação da sede, eles pretendem homologar até o final do ano o resultado final, né? Mas daí, só no ano que vem, a gente fazer a contratação, dependendo das vagas que cada um tiver. Mas fica a dica, galerinha, já vai sair no segundo semestre, o edital, Sim. vamos estudando, salário é ó, Muito jóia, bom. bom, e... A cidade é boa, fica perto do Paraguai. E fica Tem. perto de Exatamente. Bonito também. Não, mas aqui, ó, onde que o Yuri ia falar que ia pro exterior tão fácil, assim? Exatamente, já conheci Né? o Paraguai, ó. Eu Muito também bom. já fui pro Pra exterior comprar as várias coisas lá é vezes. maravilhoso. Aí você já Nossa. pode falar, mãe, pai, fui pro exterior, pra Sim. onde? Ninguém precisa saber como que é o lugar. Não, É Só- ótimo. exatamente. Minha viagem internacional, acho Viagem maravilhoso. internacional, só não tem carimba. Mas, No passaporte. mas Se aí... você for lá, tem lá como dentro, carimbar. tem que ter o permisso, É tem que ter verdade. o permisso. Mas também é perto da Argentina, né? Tem aí. Um instantinho. A Argentina agora tá, né? Recebendo a gente com muito carinho. Eu já te falei, vai pra Argentina. Ah, é verdade. Mas eu pergunto, com esse concurso vindo, né? Pra acalmar os corações de todo mundo, e as transferências, como é que ficam? Com esse concurso chegando? Então, as transferências estão acontecendo de acordo com as disponibilizações das vagas, né? Alguns hospitais já estão com as vagas travadas para alguns cargos, né, de transferência. Por quê? Porque a gente não possui lista. Nós não possuímos listas. Então, se a gente deixa a pessoa embora, ninguém vai vir, porque não Sim. tem concurso. Então, mas quando que eu vou conseguir fazer essa movimentação? Primeiro, tem que se cadastrar no banco. Cadastre no banco, vai ter sua colocação. De acordo com o que for surgir nas vagas, eles vão convocando pelo banco, tá? Então, aí quando os hospitais tiver, às vezes, por exemplo, eu tenho gente no meu cadastro ainda de enfermeiro. Uhum. Alguns hospitais da rede não tem, já fez processo seletivo para a área da enfermagem. Porque eles não possuem quadro mais, já chamou nacional, já chamou tudo que tinha. Então, eles bloqueiam as vagas. Então, ninguém sai do hospital, tendo em vista que eles não têm ninguém para colocar. Então, é isso que ocorre. Então, as movimentações continuarão, desde que as vagas não estejam bloqueadas. Então, alguns cargos aqui no norte já zerou tudo, já foi a rapinha da rapinha. Então, aí a gente tem que esperar o próximo concurso, e daí, dependendo, a gente consegue a sede que faz esse lance das vagas, né? Então, por exemplo, eu vou mandar pro HUB. O HUB conseguiu uma vaga. Quem que quer? Alguém do HUFGD. Então vai. Aí a vaga vai vir para Dourados. Mas será que não tem ninguém querendo vir para Dourados? Daí eles fazem essa triangulação das vagas. E daí quem ficar sem ninguém fica com a vaga. E quando você faz o cadastro no banco de movimentação, por exemplo, eu fiz lá pro HUB, mas não, mudei de ideia. Tem essa possibilidade ou é só uma vez? Não, você pode fazer. Nós já tivemos vários casos que as pessoas simplesmente se inscrevem porque acham que nunca vai ser contemplado. E daí falar assim, não, eu vou querer ir pra praia. Nós tivemos gente que foi empregados que foram contemplados e não quiseram. A única coisa é que ele tem que desistir no momento do questionamento. A gente recebe o processo SEI, nós notificamos o empregado que ele tem 72 horas, nessas 72 horas ele tem que falar que desiste da vaga. Aí ele vai ser excluído do banco e daí depois ele pode se inscrever novamente, só que daí ele entra No final da fila, né? Assim, no final da fila com aquelas pontuações. Sim. Isso. Então, nós temos. O que não pode fazer
É você fazer todo o processo, falar que quer ir, preencher, sair a publicação da portaria e daí você desistir. Aí você é penalizado pela empresa. Como? Você fica sem poder se inscrever durante o período, eu não lembro agora o tempo. Aí você tem essa... Se eu não me engano, é só vamos dizer, esse castigo. Castiga o resto da vida ficar naquela unidade, acabou. Só isso, de boas. Ficar um certo período sem poder participar do programa. Porque se você faz essa desistência, depois já publicou, você tirou a oportunidade de outro empregado se movimentar. Sim. Né? E daí você fica naquela, eu vou esperar o fulano. E normalmente não é um negócio muito rápido. Então demora um mês. Aí um mês que um hospital fica sem vaga, né? Uhum. Um mês que outra pessoa poderia já estar movimentando a vida para poder vir, né? Montei o caos e não quero ir embora. Exatamente. Então, normalmente, mas nós já tivemos bastante desistência na hora que chega a notificação, que eu notifico o empregado. Várias variedades. Mas enquanto tá lá ainda lá no portal mentor, aí não, sem ter notificado. Isso, você pode sair. Pode sair, Pode. quero ir pra praia agora. Aí me cadastro lá, fiquei em 5º lugar na vaga, posso, né? Não tem. Pode. Você pode se inscrever para quais locais você tiver interesse. Hoje eu quero ir para Cajazeiras, amanhã eu quero ir para Natal. Uhum. E daí você vai mudando. Você pode fazer essa troca, né? Eu vi que, por exemplo, no HUOL surgiu uma vaga da minha área. Olha, é mais fácil eu ir para lá, que vai ficar tantos quilômetros do que eu ficar esperando aqui, que aqui eu tô em 6º, em 7º. Muita gente. Então, o pessoal, tem pessoas que ficam fazendo essa pesquisa, né? E daí acaba se trocando pelo que é mais próximo e mais fácil dele se movimentar, fica próximo da família. Né? Então fica a critério do colaborador, tipo, ver como é que tá a lista, né? Isso. Ele vai estudando os meios dele. Normalmente o pessoal faz meio que um estudo, quem quer ir mesmo. Agora uns só fazem meio que por teste e acaba esquecendo que fez, daí na hora que sai, opa, eu fui, você foi contemplado. E agora? Aí eu... Agora vai. Tchau. Vai embora. Não, mas aí a maioria não, já teve pessoas que fez isso e desistiu. Falou, achei que ia demorar uns 2, 3 anos pra que pudesse ser contemplado. Eu falei, então. Mas esse banco é novo, né? Esse banco de movimentação? O banco de movimentação, se eu não me engano, foi 2019, 2020, por aí. Na pandemia. Foi mais ou menos por ali, eu não lembro mais a data certinha. Mas, porque antes, para você se movimentar, você tinha que fazer os contatos entre os hospitais. Uhum. Então, eu quero ir para Minas. Eu vou ver alguém de Minas que queira vir para Dourados. Ou fazer uma triangulação. Então, um quer ir para Minas, aí o de Minas quer ir para, por exemplo, para FURG, e o da FURG quer vir para Dourados. Ou a FURG tem uma vaga, daí antes eram as pessoas que faziam esse meio de campo. Agora a empresa, aí acabava o quê? Que as pessoas que possuíam uma dificuldade com os meios, né, de comunicação, ficavam acabando sendo preteridas nisso. Aí o que a sede fez? Então todo mundo se inscreve e nós fazemos agora a intermediação. Então ainda continua tendo a triangulação ou mais, mas agora é tudo pela sede. Então a IBSE meio que facilita esse trâmite. Facilita, porque antes era muito desgastante. Sim. Porque dependia de DivGP, né? Você tinha que escolher uma única DivGP para tramitar o processo. Então, a gente já teve até de 4 no hospital. Então, assim, 4 empregados de hospitais diferentes. E daí você tem que conseguir as assinaturas de todos. E daí fica muito dificultoso, porque é um processo muito grande. E daí, um esqueceu disso, aí já ficava parado. Agora não. Então, você fica com esse, o outro com aquele, e daí eles juntam tudo. E, então, essa norma operacional que veio da empresa foi para facilitar muito a vida do empregado, né? O colaborador agora, ele não tem que ficar, tem algum colega do HUB que queira vir, ou da Unifap, eu acho que é, lá da Amapá, alguém queira vir. Então, agora não, agora você... A própria empresa se encarrega de fazer essa troca entre as unidades, né? Aqui a gente vê que tem muitos querendo sair daqui. E para voltar, tem muitos também?
Muitos que foram têm interesse em voltar. Mas depois que você vai, você tem que ficar 2 anos na empresa para poder pedir nova movimentação. Na nova unidade, tá? Na empresa, todo mundo está, né? Mas na nova unidade organizacional, você tem que ficar 2 anos. Então, eu saí daqui, fui para outro hospital, mas eu não gostei. Alguns, mesmo estando perto da família, querem voltar. Como que faz? Infelizmente, a pessoa... família, Então, não é o né? hospital, não, acho que é a família. Exato, quero fugir deles. Gente, tem gente que, assim, que o trabalho, porque a gente fala, tá perto da família, mas será que aqui, longe da família, com o tipo de serviço que desenvolvi aqui, com o clima que tem no hospital, será que a vida não seria melhor do que em outro hospital, que o clima é mais pesado, né? Que ele... Alguns ficam meio que fora da, vamos dizer, estranham, porque cada hospital é uma realidade diferente. Nem todo mundo é o HUGD, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim. Sim. Tudo tem seus pós e contras, né? Alguns são perfeitos, alguns têm, vamos dizer, de tudo, não tem tanto serviço, vamos dizer, né? Outros não, o serviço é mais extenuante e tal, então nós já tivemos, mas aí nós não temos como interferir, porque a normativa nem deixa você se inscrever no banco. Falar em clima que é bem complicado, né? O clima daqui da... Clima, temperatura ou clima não, do clima pessoal? temperatura, pelo amor de Deus. Temperatura, não vamos comprometer os nossos colegas. O clima daqui é bem louco, né? Pra quem tá vindo, né? Sim, já saber ele que... é bem... Aqui Dourados é assim... Bem atípico. Aqui tem um calor do cão. Não, tem não. Tem sim, Não, tem. tem É não. que você Não tem. É que você pegou um período ruim, porque dezembro é um calor que, e assim, aqui faz 40 graus, mas na praia faz 40. Na praia tem o mar, Tem sabe? vento. Tem o ventinho, tem o mar. Aqui é aquele sol que te arranca a pele. Eu morei em Teresina durante 8 Olha que anos. de calor, eu entendo. Eu sou do Tocantins. Teresina é quente, essa moleste. Mas é quente, aqui é quente Não, também. aqui é quente. Eu achei bem tranquilo. Agora Você o vai frio ver, daqui... espera, aguarde. Mas assim, você Não, nem frio daqui é pegou frio insuportável. ainda. Deus me Pegou livre. não, pegou não. Se o que eu peguei agora já foi ruim... Não, vai ser pior. Não, aqui assim, aqui ele tem os extremos. Muito, muito, muito frio e muito, muito, muito calor. E assim, uma seca em agosto mesmo, é uma seca. Começa em julho e é uma seca, pra quem tem rinite igual eu, é o fim dos tempos. Então, assim, você fica horrível, fiquei afônica vários dias, você tá se tornando rotineiro. Então, eu fico o tempo todo, quase um ano inteiro, só... Agosto, Não, gente, né? mas não se assustem, façam um concurso pra cá, por favor. Isso aí é só uma conversa aleatória, não tem nada a ver, porque o pessoal, enfim, faça. Aqui você pode ter de todo tipo de roupa, tá? É verdade. Então, é verdade. Você não vai ficar só com um tipo de guarda-roupa. Veja lá do bom, entendeu? Um dia você tá de regata, outro dia você tá de moletom. Sim. Tranquilamente. E veja lá do bom. Você pode ir pro Paraguai e comprar as coisas lá. Usar importado. Bem baratinho. Exatamente. Baratíssimas coisas lá. Maravilhoso. Nossa. Então. Mas é muito bom. Paraguai. O que mais, Yuri? Você tem curiosidade? Ai, são tantas coisas. Pergunte. São tantas coisas. Como é a tua relação com as chefias? Não, eu vou falar com as chefias, mas mais com os meninos mesmo, com os subordinados das chefias. Subordinado. Eu não consigo achar uma palavra melhor, tipo... Com os meus chefes de unidade. Não, os abaixo deles. A equipe? Sim, com as equipes. Ai, pronto, as equipes. Equipe. Melhor que subordinado. Subordinado. Qual é a relação? Eu tenho uma boa relação com o pessoal, com a equipe no geral, né? Igual eu tenho as 3 unidades. Infelizmente, eu não tenho como a minha agenda é muito cheia, eu não tenho como ficar nas 3 unidades, passar todos os dias. Então, normalmente eu converso mais com os chefes. Eu não consigo ficar passando de sala em sala. O Yuri mesmo, ele que passa na minha sala, porque é lá do outro lado, eu não consigo ir na sala dele. É muito difícil, só quando tem alguma agenda mesmo que ele faz, que ele marca comigo. Também, Marcos, só bate na porta, não, amor, pode entrar. Porque é assim, o período que eu tô na sala é muito, vamos dizer, é muito pequeno. Normalmente eu tô em alguma reunião, ou eu tô resolvendo algum problema, eu tô sempre naquele, vai numa sala, vai na outra, então, eu vou lá, igual agora. Agora é mais o quê?
o pagamento, que fechou a folha, então, mesmo assim ainda pago algumas coisas, agora eu tô na UDP. Indo mais, na sorte eu vou quando? Deu problema, alguém tá reclamando, um atestado. Daí que eu fico nesse, mas Só, o clima é bom. deixa eu só perguntar uma coisa assim, falando do pagamento, agora eu quero curiosidade minha também. Por que ele recebe final de semana? Por quê? Porque, por exemplo, sábado é dia primeiro e a gente vai receber o salário. Mas eu tenho. Como fala o. Pix. Não, não é Pix, não. Manda no Pix. Não, mas é que é por ordem bancária. É por ordem bancária. Isso é injusto? Não. Aí vai passar a próxima semana pobre. Ué, mas tu não era rico até meia hora atrás? Não, calma aí. Nem olhar o boletim. Fica o lerite. Entendendo? Mas não Não. tem porquê, porque fica por ordem bancária. Então, assim, ainda nós não temos essa tecnologia ainda no Serviço Público Federal de receber no sábado. Vamos dizer que a gente nunca recebeu? Já? Mas, não, a gente recebeu uma vez antes de começar o mês, porque eu não lembro. Eu sei que teve uma única vez que a gente começou o mês rico. Mas isso daí foi, eu acho que foi um erro, alguém que cadastrou errado lá e veio. Contrata essa pessoa novamente. Exatamente. Pessoa maravilhosa. Não, então, aí a gente não tem como mesmo, gente. Não. É sempre no Chateado. primeiro dia útil, porque ele tem que fazer o processamento da ordem bancária. Mas voltando pros coleguinhas. Não, a minha. Como que fala? A minha relação com eles é sempre boa, bem amistosa. Eles vêm me perguntar sempre. Eu sinto que, pelo menos a impressão que eu tenho, que eles têm confiança do serviço desenvolvido, né? E das devolutivas que eu dou, tal. Sempre que tem alguma coisa que não concordam, vem, conversa, olha, a gente poderia resolver assim, pode ser, tudo a gente senta, né? Então, no geral, é boa a minha relação com o pessoal, com a equipe. Se o setor fosse extinto, por alguma forma, qual outro setor que você se veria trabalhando? Que eu me veria trabalhando, Carla, hoje eu não sei. Porque, assim, eu já trabalhei em muitos locais aqui dentro do hospital. Já trabalhei com terceirizados, então, grande parte dos terceirizados que estão aqui desde muito tempo, desde 2010, alguns falam que gostavam da minha gestão nessa época, né? Eu fiscalizava e geria contratos terceirizados. Mas eu não sei se eu teria esse ânimo novamente. Trabalhei no jurídico e tal. Nunca trabalhei em licitação e nem licitação mesmo, assim, de fazer a licitação, né? Isso daí eu nunca trabalhei, então não sei qual seria um local para mim, porque eu gosto de trabalhar com RH, né? Eu gosto de ter esse contato com os empregados, Sim. né? Igual eu falei, tem as coisas que chateiam? Tem. Mas você tem aquelas coisas que te alegram, ou que você pode ajudar alguém, que te dá um ânimo, sabe? Igual você sofre. Eu sofro muito. Quando eu vejo, por exemplo, preciso de gente, eu não consigo, eu tento, falo com um, falo com o outro e não consigo a vaga, né? Ou que tá sem médico, por exemplo, em tal local. Eu gosto desse contato, de ir atrás do pessoal, vamos fazer um processo seletivo, vamos fazer isso. Eu gosto dessa... Então, não me vejo fora da divisão de gestão de pessoas. Se ele extinguisse, eu não teria que me reinventar novamente, né? Igual eu já passei em outros setores, mas não sei que eu... Aquele a gente sempre se adapta, né, com os novos setores. Se vier novos desafios, né, fazer o quê? Certo. Isso não seria um pouco de masoquismo, não? Essa questão de... contato, pessoas, eu gosto. Porque não é só contato, a maioria é bucha, né? Exatamente. Então, assim, mas eu gosto de coisas pra resolver. Então, eu por gosto isso de mesmo. Peraí que eu te passo uma listinha bem que nos problemas que eu tenho na minha vida. Eu gosto dessa coisa, de ficar resolver. Eu não sou uma pessoa de ficar, vamos dizer assim, cara crachá, entendeu? Essa vida, vamos dizer, de ficar... é só isso, pronto, acabou. Eu não sei se... Porque eu sei, todos os locais que eu trabalhei cuidando de terceirizados, serviços gerais. Mas não dá trabalho, porque você não fica gerindo. Na época a gente geria. E você tem que cobrar tem que cobrar as empresas terceirizadas, essas coisas.
Então, assim, era buchas e mais buchas. E são com empresas que você não tem contato. Tem contato, mas você não tem como estar lá no RH, né? Então, era um negócio assim muito louco, mas eu gostava disso. Saí de lá, aí fiquei também na manutenção de equipamentos, depois fui pro jurídico. O jurídico você via muitas coisas e eu gostava também, porque era na época o jurídico fazia cobrança, por exemplo, para as empresas que não entregam os produtos, né, faziam julgamento, essas coisas. Então eu gostava disso. Então você vê que nem o local que eu trabalhei eu consegui ficar sem ter uma bucha. Quando eu fui para o UAP, né, que é a Unidade de Administração de Pessoal, lá em 2014, era para fazer simplesmente o contrato. Era para fazer base jurídica, porque eu era do jurídico e era para fazer parecer essas coisas. Me pergunte se eu fiquei só com parecer. Não, eu fui, peguei mais coisas e daí, assim, pra mim aquilo de ficar só no fazer uma parte do parecer, que é mais simples, não era uma pessoa sociável, né? Uma pessoa que vai atrás dos problemas. Proativa. Então, né? Uma pessoa que gosta de sofrer, tá vendo? Mas, gente, eu gosto dessas coisas, sério, eu gosto. Eu gosto de ter algo pra resolver. Eu entendo. Se você quiser marcar um horário também comigo, fica à vontade. Estamos aqui pra isso. Vai demorar, você vai ter que ter bastante tempo pra me ouvir, hein? É verdade. Bom, a produção já tá mandando a gente calar a boca. Mas já? Mas já. Não é nem meio-dia ainda. Né? Nem 3 horas da tarde ainda. Mas, assim, obrigada pela presença. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal que tá assistindo? Obrigada ao pessoal do podcast pelo convite. Foi muito bom estar aqui. E o RH, falo RH, mas é a Divisão de Gestão de Pessoas e as unidades estão sempre à disposição. A sala da Divisão de Pessoas está aberta. A minha sala, se está fechada, é porque alguém fechou, está lá encostada, mas vocês podem chegar, que será sempre bem atendido. Se eu não souber, se não for algo que eu consiga resolver, eu direciono para as unidades e para quem possa responder e dar devolutivo para o colaborador. Muito bem. Perfeito. Obrigada, pessoal, por permanecerem até agora. Estudem para o concurso e até uma próxima. Até! Tchau.